Olá, turma! Aqui é a professora Rúbia, na disciplina de eletroterapia. Iremos dar continuidade à nossa aula de terapia combinada. Nós vimos, então, a ação do ultrassom, a ação da iontoforese por meio da corrente galvânica e agora vamos ver a ação da corrente russa. A corrente russa, ela apresenta um efeito tonificador, porque ela vai agir no motoneurônio, promovendo ali o fortalecimento, ativação da musculatura, reduz com isso a flacidez muscular, além de ser um ativador da circulação local e drenar o líquido excedente por meio da contração dos músculos, fazendo ali uma bomba linfática, promovendo o retorno, a drenagem daquele líquido excedente, ativando o sistema linfático. Então, aqui para vocês verem como exemplo, uma região abdominal onde tem a colocação de eletrodos, E aqui do lado direito é uma imagem de internet, obviamente, mas é uma imagem que resulta de um tratamento estético que também utilizou a corrente russa, fortalecendo toda essa parte abdominal. Lembrando que a corrente russa na parte abdominal é muito utilizada para gestantes no pós-parto, tá? Porque elas apresentam ali uma flacidez muscular muito grande da região abdominal e às vezes elas até apresentam diástase abdominal, O afastamento ali das fibras do músculo reto-abdômen. Os parâmetros que eu utilizaria, por exemplo, a corrente russa, associada a essa terapia combinada. Então, uma frequência que ative ali as fibras resistentes à fadiga. O nosso objetivo é promover o aumento do tônus, é fortalecer, é drenar o líquido excedente, por meio da bomba de contração muscular. Então, utiliza uma frequência que estimule ali as fibras do tipo 1, entre 30 e 50 Hz. A intensidade, o paciente, ele vai sentir uma parestesia, mas eu tenho também que visualizar a contração muscular e que seja de forma confortável para o paciente. Então, é muito importante o feedback do paciente com relação ao conforto. Rampa, o parâmetro ali on e off. Aqui, gente, eu vou colocar para vocês esse parâmetro, mas não é uma receita de bolo, não é uma regra, tá? É só uma sugestão que eu escolhi para estar simulando esse tratamento por terapia combinada. Então, uma rampa ali, subida e descida de 2 segundos, um tempo de sustentação em cima de 4 segundos. Então, o tempo de passagem da corrente, no total, a gente tem 8 segundos. Um tempo de pausa, off, o dobro do tempo de passagem da corrente. Então, eu coloquei no tempo off de 16 segundos. Eu fiz aqui a proporção de 1 para 2. Do cycle de 50%, supondo que esse paciente, a gente queira ativar aquela musculatura, Então, a gente pode até começar com uma porcentagem um pouquinho maior, mas depois evoluir até chegar aos 50%. Tempo de terapia, 20 minutos. O eletrodo de silicone, são os eletrodos grandes, mais o uso de gel com fixação por meio de faixas de velcro. E o ponto motor do reto abdominal e dos oblíquos também, tá? Então, eu tenho aqui, eu tenho alguns pontos, deixa eu limpar para vocês, para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, eu tenho aqui alguns pontos que a gente consegue utilizar, tá bom? A gente pegando o reto do abdominal e os oblíquos aqui também. O modo de disparo síncrono. Então, lembra que os síncronos são todos os canais ativos ao mesmo tempo. Porque eu não quero fazer aqui um revezamento, por exemplo, entre oblíquo, transverso do abdômen e reto do abdômen. Não, eu quero ativar todos ao mesmo tempo e relaxar todos ao mesmo tempo. Porque aí o meu paciente ele consegue fazer uma contração também simultânea, tá bom? Junto com o equipamento e consegue também relaxar junto com o equipamento. Tá? Então, aqui a imagem só de um lado, mas seria bilateral.
além da corrente russa, da corrente galvânica por meio da iontofluorescência e do ultrassom, a gente também pode associar aos exercícios a cinesioterapia, que é a reeducação postural desse paciente, a conscientização corporal desse paciente. Então, às vezes, esse paciente ele tem maus hábitos posturais, né? Como, por exemplo, essa primeira moça aqui, nessa primeira postura, que ela está adotando aqui, favorecendo uma hipercifose, uma lordose, jogando essa barriga toda para frente. Então, às vezes o paciente, não é que ele tem uma gordura aqui na região abdominal, às vezes esse paciente ele tem uma má postura, que parece que ele tem uma barriga saliente aqui, né? Então, aqui uma postura completamente inadequada. Então, é muito legal a gente favorecer o uso ali da eletro, da termo, com a cinésio também. Então, fazendo a conscientização de uma postura, né, favorável e ideal para esse paciente, corrigindo ali, né, a hipercifose, corrigindo aqui, olha, todo esse quadril jogado para o anterior, em antiversão aqui, então alinhar o quadril também. E às vezes, gente, o que ele precisa é um ajuste postural complementar a essa terapia, para reduzir, ó, o volume de gordura na região abdominal. Olha a diferença dessas duas imagens, né? É a mesma pessoa, só que numa postura inadequada e numa postura corretiva aqui, tá bom? Então, é muito legal a gente fazer essa conscientização postural do paciente associado a essa terapia. E é lógico, se a gente associar a cinesioterapia juntamente com a eletroestimulação, a gente tem um benefício muito grande também. Então, por exemplo, supondo o paciente que ele tem aquela postura do slide anterior, né? Uma hipercifose. Então, o que está faltando? Ativar a contração dos músculos adutores ali da escápula, para deixar aquele ombro para trás, né? Ou então, ativar aquela musculatura de abdômen para corrigir uma hiperlordose. E aí a gente, às vezes o paciente, ele vai fazer todo o trabalho de propriocepção através de uma reeducação postural, mas ele precisa ali de um upgrade no músculo para que ele seja ativado e ele adote essa nova propriocepção. Então é muito interessante que a gente associe aquelas posturas juntamente com a eletroestimulação, tá? Então é um trabalho de reeducação postural associado ao mesmo instante à eletroestimulação, tá? Então a gente consegue juntar os dois fatores e trabalhar tanto o fortalecimento quanto a parte de conscientização postural, que é um efeito bem legal também. E lógico que, além disso tudo, né, além da gente trabalhar especificamente no tecido adiposo, além da gente trabalhar na postura, na conscientização, além da gente promover o exercício ativo junto com a eletroestimulação, é muito importante o papel da multidisciplinaridade. Então, aquele indivíduo, né, voltar para uma dieta nutricional adequada para os objetivos dele, né, para alcançar juntamente, óbvio, com o nutricionista, né, que é um profissional capacitado para estar orientando esse paciente. E também, além disso, além do tratamento dentro ali da nossa clínica, do nosso consultório de fisioterapia, ele fazer simultaneamente, paralelamente, a prática de uma atividade física regular, tá bom? Isso é muito importante também, seguir ali com o educador físico, por exemplo, né, dentro de uma academia, ou personal trainer, que ele possa associar junto com o tratamento fisioterapêutico dermatofuncional ali, tá bom? Então é importante a gente ter, porque a gente só vai ter resultados satisfatórios no momento que a gente conseguir assimilar, né, toda a nossa equipe multidisciplinar voltada para o mesmo objetivo do paciente. É muito difícil aquele paciente que não controla ali a ingesta de alimentos hipercalóricos ou um indivíduo sedentário que vai procurar o tratamento dermatofuncional. Aí a gente faz, é como se a gente estivesse ali remando contra a maré. A gente vai tentar promover o melhor, né, dos equipamentos e dos efeitos,
mas o resultado ele vai ser muito mais satisfatório quando a gente associa, né, junto com essa outra parte de alimentação e prática de atividade física. Bom, contraindicação dos nossos equipamentos aqui em uso, né? Como a gente tem uma corrente direta aqui, o ultrassom e a corrente russa, então, por exemplo, o indivíduo portador de próteses metálicas é contraindicado, o uso de marca-passo ou qualquer aparelho, né, auditivo ali, eletrônico, gestantes, cardiopatas, principalmente quando não está controlado, né? Se for ali o hipertenso controlado, a gente pode fazer, né? Mas a gente tem que ter primeiro o controle. Uma infecção ativa, né? Qualquer processo febril, estado febril desse paciente, feridas e úlceros, né? Desintegridade epitelial e alterações da sensibilidade, principalmente a hipossensibilidade, né? A gente precisa do feedback do paciente para estar nos relatando a respeito da sensação dos equipamentos. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, né? Associado vários equipamentos que a gente viu no único objetivo, né? Sendo que esse objetivo do paciente, né? Ele pode ser voltado, por exemplo, para a redução de gordura abdominal ou a redução de gordura de quadril, tá, gente? É só uma simulação para vocês terem ideia de associação dos equipamentos e das técnicas que a gente viu até agora, simulando um caso clínico. Eu agradeço vocês e eu fico à disposição no nosso encontro online. Muito obrigada!